Boa noite a todos. Vou começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A casa recebendo a gente e a confiança de terem me convidado. E essa noite a gente vai falar sobre o amor, né? Um pouquinho, né? É um tema tão complexo, tão amplo, tão difícil, eu acho, mas um pouquinho só, baseado no livro Os Prazeres da Alma. Ele tem 3 capítulos aqui. Então, vai ser meio restrito a isso, né? A esse livro. Mas antes a gente vai fazer um breve relaxamento para a gente ir acalmando um pouquinho, né? Vai ficando mais tranquilo. Então, eu peço para que vocês acomodem realmente o corpo aí na cadeira. Se possível, deixar os 2 pés no chão, bem apoiados. Isso facilita para a gente soltar o nosso peso na cadeira. Então, vai sentindo os pés, as suas pernas, soltando o peso do quadril, relaxando a musculatura das costas aí na cadeira, soltando seus ombros, as mãos vão pesando nas coxas. Relaxa também a musculatura do seu rosto. Vai desfranzindo a testa, desfazendo as preocupações. A musculatura vai ficando tranquila, como se estivesse pronto para dar um sorriso. Comece a fazer respirações profundas, aquelas que você consegue encher bem seu pulmão de ar. Você sente que tudo vai expandindo e depois você solta, liberando todo o ar dentro de você. Vai prestando bem atenção nessa região do coração, entre os ombros e a região do timo, aí bem no meio do peito, no começo das costelas, toda essa faixa, a região do coração. Vai sentindo essa região e mantendo essas respirações lentas e profundas. Inspira amor e exala amor. Inspirando amor, exalando amor. E assim, nesse clima de amor entre nós, vamos fazendo a nossa prece de início da noite, agradecendo a oportunidade de estar aqui, nessa casa que nos acolhe tão bem, com a possibilidade de receber ajuda para a cura das nossas aflições, das nossas dores, que possamos realmente estar abertos a toda ajuda vinda esta noite, recebendo proteção, orientação, e que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que assim seja. Vai sentindo como que vocês ficaram, a sensação que foi despertando em vocês. E lembrando que todos nós temos o princípio do amor dentro de nós. A gente já nasce com isso, com o princípio dele. Não é algo que vem de fora, já está dentro da gente. E a gente está na vida para desenvolver esse amor. Não é algo que vem pronto. A gente tem o princípio, mas ele não está pronto. A gente vai desenvolver, né? E essa
né? Aprender a amar é a grande lição que Jesus veio nos ensinar. A sua vida foi assim, ela foi com atos, falas, tudo que ele fez foi para nos ensinar a amar. E deixou o mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Faz 2000 anos. E a gente ainda está engatinhando, mas a gente está indo. Então a finalidade da vida é aprender a amar. E o amor é o nosso destino, portanto. E eu estou falando do amor verdadeiro, não daquele amor romântico onde um deseja o outro. Esse é o romântico. Não, eu vou falar do amor real, aquele que você deseja o bem do outro. Não o outro, mas sim o bem do outro. E a gente se alegra quando esse outro começa a evoluir, ou continua evoluindo, né? E não tem nada em troca, não tem exigência. Eu só vou dar se você me der tal coisa em troca. Não tem essa exigência no amor verdadeiro. Qual que é o caminho para esse amor? Como que a gente começa? A gente já começou lá atrás, nos primórdios da humanidade, quando cuidava da prole lá na caverna. Já era um princípio de amor. Quando cuidava do seu clã, inconscientemente você já estava desenvolvendo o amor. Quando você se interessa pelo seu próprio progresso, é o alto amor, pelo progresso dos seus filhos, dos seus parentes, também é uma forma de amor. E é o princípio dele. E a tendência a ampliar isso cada vez mais para todo o resto, não só a humanidade, mas para todo o universo e tudo que está nele. Então a gente já está no caminho já faz um bom tempo. Ele é longo, mas vamos seguindo, um dia a gente chega lá. Na ausência do amor, o ser humano, e por consequência o mundo todo, né, ele vai dificultando o processo de evolução. Ele vai criando conflitos, problemas que seriam dispensáveis se tivesse já o amor. Vamos só dar uma olhadinha no panorama atual. Quantas guerras nós temos acontecendo hoje? A crise ambiental que a gente vive, né? Cada vez mais problemas ambientais. O número recorde de depressão e suicídio. Qualquer coisa que você for ler a respeito, né? De quem é da psicologia, saúde mental, né? O papo agora é saúde mental. Todos os índices de depressão e suicídio altíssimos. Falta de amor, gente. Se tivesse o amor já desenvolvido, nada disso estaria acontecendo. Não teríamos guerras, a gente não teria nem fronteiras, muito menos as guerras. E como que a gente melhora essa situação? Né? A gente olha, se olhar um noticiário, vai ficar desesperado. Como que a gente começa? O que você pode fazer? Mudando a gente mesmo. A gente não vai conseguir mudar o outro ou uma nação inteira, muito menos. Mas a gente pode mudar nós mesmos. A gente pode ser exemplo para o outro. A gente pode aconselhar dentro lá do que é possível, permitido, desde que não invada o outro, porque a gente também tem que ter mais esse cuidado, né? Se a gente vai falar uma coisa, você está invadindo o outro. Opa, pera lá, não é bem assim. Então, a gente pode fazer isso, mas modificar de fato só a nós mesmos, mais ninguém. Mas se cada um fizer a sua parte, em algum momento todos estaremos modificados e estaremos vivenciando o amor e teremos paz, né? Bom, e para que a gente possa realmente compartilhar o amor, a gente não pode impedir que o outro cresça como indivíduo, porque senão a gente está cerceando ele, né?
Principalmente acho que mãe com filho é bem difícil essa parte, né? Deixa aí, vai, né? Vai soltando, e é o que a gente tem que fazer. Ou mesmo com o parceiro, a parceira, ter essa liberdade da pessoa distinta da gente seguir a evolução dela. Quando a gente bloqueia esse crescimento, a relação vai ficando mais fragilizada, porque vai se enchendo de frustrações, depois vem cobranças. Então, a gente não tem realmente esse direito e é injusto a gente fazer. E o que é a justiça, segundo o Livro dos Espíritos? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aqui, principalmente, os direitos do espírito, né? Saindo do direito aqui do advogado, né? Da nossa parte material, mas os direitos espirituais, principalmente de evolução. Mas quando a gente ou alguém desrespeita, o que é que está por trás desse desrespeito? Ninguém vai desrespeitar o outro porque, ah, não, é legal, eu vou fazer. Não, a gente faz às vezes inconscientemente, às vezes até querendo bem, acha que você está fazendo bem e está desrespeitando. E aquelas máscaras que a gente vai pondo, né? Atrás do desrespeito tem inseguranças, fraquezas, que são compensadas com comportamentos autoritários, possessividade e arrogância. Então, quem sente alguma coisa dessa, às vezes tem um comportamento que, para compensar, acaba desrespeitando o outro. E se a gente procurar lá no fundo, a gente acaba achando um pouquinho disso tudo na gente, né? Umas coisas a mais, outras a menos, mas a gente acaba sentindo, afinal de contas, estamos aqui para evoluir, né? Ou seja, não somos perfeitos. Já em contrapartida, o respeito vai legitimar e valorizar o amor, que sempre vem acompanhado de atenção, colaboração, companheirismo e afetuosidade. Tudo bem? Vocês querem comentando alguma coisa? Você pode, não precisa ser só eu também, a gente pode dialogar, né? Uhum, uhum, exato. Uhum, para matar a fome de quem tem. Uhum. Sim, exato. É perfeito isso que você falou. Porque se tivesse o amor, jamais gastaria, né? O engenheiro ele estaria sendo pago para construir alguma coisa em relação à produção de alimento e não a armas para matar. Altíssimo. Uhum. É, exato. Obrigada. E quando a gente ama alguém, a gente não só pode, como deve mostrar a nossa visão de mundo também. Às vezes muitas discussões acontecem porque um não entende o que o outro entende do mundo, da vida, né? Então a gente deve mostrar, não, eu penso assim, e sabendo que o outro pode pensar diferente, não é porque você pensa assim, é que ele também vai pensar como você, ele também tem o direito de ter as ideias próprias. E aí entra o respeito novamente. O Hamed, que é o espírito que ditou esse livro, ele dá umas dicas para quem quer cultivar o amor pleno. Então, eu vou ler aqui. Quando sentimos. Não, peraí, é outro. Aqui, a dica para cultivar o amor pleno agora, né? Então, respeitar o valor das diferenças pessoais.
Então, saber que ninguém é igual a ninguém. O amor, inclusive, ele ajuda a individualizar a pessoa, a sair da massificação, que principalmente a mídia leva a gente para essa massificação. Todo mundo é igual, tem que se vestir igual, comer a mesma coisa, falar do mesmo jeito, né? O amor vai individualizando e a gente vai entendendo e respeitando o jeito de cada um ser. E hoje a gente vê isso, né? Assim, existe um movimento para esse respeito maior, né? Tantos movimentos em relação à, à raça das pessoas, à religião, a questões sexuais, tudo isso está sendo trabalhado, né? Evitar atitudes de possessividade afetiva. Ninguém é dono de ninguém, né? Admitir que todos estamos sujeitos ao erro. E aí, quando a gente admite isso, quando a gente percebe que errou, a gente tem que ter a humildade de, não, desculpa, errei, né? E aí seguir adiante. E não ficar, porque às vezes a pessoa erra e ainda fica ali tentando disfarçar e batendo em cima da mesma tecla ali, né? Para não admitir que errou. Aí só complica a situação. Admitir que estamos sujeitos ao erro. Isso que eu li agora. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo. Não seremos, gente. Passe número 1 e 2. Por mais que a gente queira que alguém, né, compreenda em tudo, não vai. Não vai. Então, o que a gente conseguir já tá bom. Assumir a responsabilidade pelos atos que praticar. Tem um pouco a ver com a questão do erro, né? Mas saber que tudo que a gente colhe, a gente planta, tudo que a gente planta, a gente colhe um dia. Então, assumir essa responsabilidade, né? E é bom a gente pensar antes. A questão de ter consciência para fazer as coisas. Quando você está tranquilo, tem um tempinho de parar, pensar, respira para depois falar, ou depois tomar uma atitude. Esse minutinho, às vezes, pode te livrar de uma situação muito difícil, que você pode se arrepender. Nossa, não devia ter falado. E agora? Agora já falou, já foi. O vaso já quebrou, não tem mais jeito, né? Não esquecer a própria identidade. Também é importante isso, porque muitas vezes num relacionamento a gente vai para querer agradar o outro, para querer segurar, a gente vai se deixando de lado. Faz só o que o outro quer, o que o outro gosta, e de repente, e eu? O que eu gosto mesmo? Né? Que tipo de filme que eu gosto de assistir, que eu gosto de comer? Já não sei mais, já me perdi. E aí é que começam aquelas questões de insatisfação, porque você já não faz mais o que você quer, o que você gosta, você faz só para o outro, né? E às vezes não precisa nem ser marido e mulher, né? Pode ser em qualquer tipo de relacionamento, uma amizade que só, se a pessoa é muito líder assim, e você só vai na do outro, né? Ou a mãe não deixa nem o filho se expressar para ele descobrir o que ele gosta, né? Em todo tipo de relacionamento. Jamais querer mudar as pessoas pelos seus pontos de vista. Lembrar que o nosso ponto de vista é só o nosso, de acordo com a nossa visão de mundo, tudo que a gente viveu desde que nasceu e desde outras, né? O outro pode ter uma visão diferente e eu não tenho direito de mudar isso. Usar sempre a sinceridade como defesa. A verdade, né, gente? Ficar inventando historinha, mentirinha, não tá com nada. Então, você tem que defender, usa a verdade.
perceber suas limitações para poder compreender as dos outros. É muito mais fácil, né? Quando você vai se conhecendo, você sabe que tem Passe número 3 e 4. essas limitações, você vai entender que o outro também pode ter. Você não é perfeito nem o outro. Então você aceita com mais facilidade. Você lembra, opa, pera lá, eu não posso exigir do outro que nem eu tenho, né? Entender que, em se tratando do amor, todos somos ainda aprendizes. Né? Vamos olhar a garganta. E o respeito mútuo, né? A gente já falou um pouquinho desse respeito. E para tudo isso é indispensável o autoconhecimento. Como eu falei agora há pouco, né? Você tem que conhecer suas limitações e muito mais coisas sobre você. Para se conseguir ter essas atitudes, saber que quando você está se defendendo, você está realmente sendo sincera e não está enrolando, você tem que estar muito atento a você tem que estar se conhecendo. Porque às vezes a pessoa está enrolando e mentindo e não está percebendo muito o que ela está fazendo ali. Ou qualquer outra atitude. Ela tem que estar atenta a ela mesma. Saber o que ela está fazendo. Conhecer-se, compreender e respeitar o outro. Quem ama verdadeiramente se torna gradativamente um indivíduo pleno. E por outro lado, quando a gente não ama verdadeiramente, vem a sensação de vazio. As nossas estruturas íntimas, elas estão alicerçadas no amor. Como assim, né? Paulo de Tarso, ele falou: "Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós?" Então, todos nós temos um pouquinho de Deus dentro de nós. E a gente se esquece disso. E nesse momento que a gente se esquece, vem essa sensação de vazio. E a gente fica sempre buscando algo que complete esse vazio. E enquanto a gente não parar para se olhar e buscar Deus, a gente não vai completar esse vazio. Porque é a falta dele que dá esse vazio. Né? E a verdadeira religião, ela tem justamente essa função. Por isso que é religião, religare. Religar ao divino, religar a Deus. Mostrar esse caminho de volta à casa do Pai. O apóstolo João, ele dizia: Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. É um jogo de palavras aí, mas, né? Estando em Deus, estamos no amor e Ele está em nós. E à medida que a humanidade aprender a amar, vai haver só uma religião. Alguém sabe qual é? O amor. A religião do amor, pronto. Que é essa que Jesus ensinou. Ele não ensinou outra religião. Ele não pôs nome em nada. Ele veio ensinar o amor. É essa religião que vai ficar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Então, essa é a mais pura essência do ensinamento do Mestre. E como a gente se distancia do verdadeiro amor, a gente tem essa necessidade de buscar divindade no exterior ou na superficialidade. E aí a gente entende essa sociedade consumista que a gente vive, que busca tudo fora, já que ela não olha para dentro, está buscando fora. Aí vem esse consumismo, né? Tem que comprar o celular do último tipo. Passes números 5 e 6. A roupa de tal marca.
o carro X, e por aí vai, né? Todo esse consumismo e as pessoas se matando de trabalhar para pagar contas, prestações de algo que ela comprou achando que ia trazer a felicidade, que a propaganda fala, né? Que compre tal coisa e você vai sentir o máximo. Aí a pessoa compra, nos primeiros 5 minutos até fica feliz, mas dali a pouco já vem a sensação de vazio de novo. E ela vai atrás de outra coisa. Ela nem acabou de pagar esse, já está querendo ir atrás de outro, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Quando você for comprar alguma coisa, eu preciso. Tem os 10 mandamentos lá do consumidor. Mas eu preciso? Eu devo? Eu posso? Para que que eu estou querendo comprar isso? Né? Essas perguntinhas. E às vezes você vai falar, nossa, eu vou gastar tanto por uma coisa que não estou precisando. E de repente você faz outra coisa com aquele dinheiro. Não é? Quer falar alguma coisa? Ou alguém quer falar? E tem consumismo até entre as pessoas, né? Os jovens aí que vai numa festa e tem que beijar não sei quantos numa noite só. Isso é um consumismo também. Você está consumindo o outro. E a sensação de vazio fica maior ainda depois. Imagino eu, né? Sim. É. Aham. É. E aquele círculo vicioso de trabalha, trabalha, trabalha para comprar, comprar, e às vezes você não consegue nem usufruir do que você comprou, do que você conquistou, né? Uma super casa, um super carro, que você pode viajar, mas você não tem tempo de viajar porque você tem que trabalhar. Coisas assim, não é? Quer falar, Eneida? Pois é, exato, né? Então, é uma coisa de parar e pensar mesmo. Não, o vazio continua. Exato. Porque não é fora que a gente vai preencher esse vazio, é dentro, né? É dentro. Não tinha como comprar a vida dele. Olha, casa, 1.000 metros quadrados, dólares, mesmo efeito do que aquela de 50 metros quadrados. Isso ganha mesmo. É. Então, ele naquele bico sem saída, né? Não posso comprar mais saúde, não posso comprar nada. Aham. Saber utilizar. É. Aquela frase, né, que o homem é meio insano, né? A maior loucura é que ele passa a vida trabalhando para ganhar dinheiro, para na velhice descansar e gastar com remédio, com alguma coisa assim, né? Não faz sentido, né? Ele vai chamar. Passes número 7 e 8. Bom, então, só reforçando, né? Nada do que vem de fora vai preencher esse vazio, mas o amor preenche. Deus preenche esse vazio. Vocês já olharam para dentro de vocês em algum momento? Aquietando o corpo, a respiração, a mente, o que vocês sentiram? A gente fez essa prática no comecinho. Se não tinham feito antes, hoje vocês já fizeram, né? Essa questão de aquietar. O que trouxe para vocês? Que sensação que vocês perceberam na hora que aquieta? Paz, né? Então esse é o caminho. É se aquietar, é conseguir no seu dia a dia esse momento de se aquietar para encontrar essa paz que está dentro de você, não está fora. Yogananda foi um mestre do yoga, bem importante. Ele nasceu na Índia, mas ele teve como missão, você conhece?
Aham. Vir para o Ocidente, aí ele morou nos Estados Unidos uma boa parte da vida dele, trazendo os conhecimentos do yoga para o Ocidente, né? E ele sempre fala, a gente deve buscar Deus constantemente, incessantemente, até encontrar. Tem um livro que só fala sobre isso, entre outros, né? Que é o principal objetivo do yoga, é essa busca de Deus. Não é ficar fazendo posição esquisita, né? É a busca de Deus. Assim como todas as religiões. Yoga não é religião, mas todas as religiões, eles ensinam essa busca. E o amor. Vocês conhecem alguma que fala o contrário? Não, né? Todas falam disso. Passes número 9 e 10. Então, o verdadeiro sentido da religiosidade é a união amorosa que interliga uns aos outros como filhos do mesmo Pai. Se a religião vai ensinar a busca a Deus, ao amor, vai nos unir também, né? A gente entender realmente o que é quando fala que somos filhos do mesmo Pai, portanto somos irmãos. E muitas vezes a gente confunde sentimentos e emoções com o amor. E aí ele também traz mais um monte de dica aqui. Seria certo. Então vamos lá. Quando sentimos enorme satisfação por estar ao lado de alguém a quem admiramos excessivamente, pelo seu jeito de falar, vestir, andar, satisfação que se intensifica em recepções ou eventos sociais. Então, você admira a pessoa porque ela se veste bem, ela fala bem, não é? Mas quando você está num evento social, você fica mais assim feliz que você está com a pessoa, né? Isso não é amor. Isso é exibicionismo ou narcisismo. Percebe? Tá? E se a gente for para o lado do yoga, a gente vai falar que a gente está roubando, porque você está usando as qualidades da pessoa para você aparecer, né? Aham. Ou não precisa nem assim, nesse caso, mas sou amigo de fulano. Nossa, eu sou amigo de fulano, que é alguém poderoso aí, meu amigo, frequenta a casa. Alguma coisa assim, né? Você já fica. Quando precisamos desesperadamente de outro ser humano para viver ou ser feliz, estabelecendo para nós privilégios exclusivos, ou seja, quando requeremos um verdadeiro monopólio de afeto, carinho e atenção dessa pessoa. Só pode ser para você, mais para ninguém. Não se trata de amor, mas de carência íntima ou necessidade afetiva. Quando vivemos entre crises de ciúme, num clima de frustração, falta de confiança, tristeza e perda de estímulo para viver, lançando mão de qualquer recurso para manter uma pessoa ao nosso lado. Mesmo quando sabemos que não somos amados, não se trata de amor, mas de baixa autoestima ou desrespeito a nós mesmos. Fica desesperado, você faz qualquer coisa para ter a pessoa ali. Espera lá, né? Vamos cuidar da estima, vamos valorizar a gente, que também não posso ficar rastejando assim, né? Uma dependência. É, bem perigosa. Quando acreditamos que nossa existência perderá o sentido e não suportaremos viver sozinhos sem a presença do outro, reclamando insistentemente a presença de alguém ao nosso lado para que possamos nos livrar da insegurança ou da instabilidade emocional. Também não é amor, gente. É dependência ou apego compulsivo. Quando achamos que devemos ter o controle absoluto sobre o outro ser humano, não respeitando nada nem ninguém,
dominando sua vida e acreditando que ele deva ter nossos mesmos objetivos, vontades e interesses, não lhe permitindo a livre expressão e o direito de escolher. Não se trata de amor, mas de possessividade ou egoísmo. E por último, quando discutimos com frequência por motivos banais e nos hostilizamos mutuamente. Às vezes tem casal que está o tempo todo um alfinetando o outro, né? Vivendo entre crises temperamentais e de falta de compreensão. Tentando retrucar as ofensas para compensar a insatisfação afetiva ou a instabilidade sexual. Não se trata de amor, mas de paixão ou simples desejo. Olha quanta coisa é confundida e fala que é amor. Já a ternura, essa é o amor. É a expressão do amor, né? E é uma fonte poderosa da sustentação das almas. Um ajudando realmente o outro com ternura. E às vezes um simples carinho, um dar as mãos, aquela coisa de encostar a cabeça no peito, um abraço carinhoso, aquele afeto gostoso. Isso é o amor. E às vezes uma expressão dessas, né? Às vezes um olhar já vai fazer tanta diferença para a pessoa no dia, né? Às vezes você está tão mal assim, um olhar, um sorriso já te levanta, já te ajuda, né? Jesus tinha uma afeição por todos e ele envolvia todos com o seu amor. Então, sentir e emocionar-se, olhar o próximo com apreço, ser amigo, estender a mão, isso isso quando parte naturalmente da gente, é o amor. E por favor, né, livre de preconceitos. Que às vezes a gente vai até, aí a gente fica, ai, não sei o que a pessoa vai pensar, já acha que eu tô com outra intenção. E você só quer fazer um carinho de afeto realmente, de amizade, de dar força para o outro. Mas a gente vive numa sociedade com tanto preconceito e coisas que vêm da infância, né? Que às vezes a gente aprendeu de pequenininho, às vezes uma família com malícia, coisas que vão incutindo na cabeça da gente nessa parte sexual, que aí a gente acaba bloqueando, às vezes, um carinho gostoso, que era apenas um carinho. Então, hoje é difícil também a gente conseguir, né, expressar essa amorosidade dessa forma. E além dessa dificuldade, vem uma outra. Quanto temos de amor para dar? A gente sabe que tem um pouco de amor na gente, mas quanto que é esse amor? E quanto que eu consigo dar? Porque eu não posso dar nada que eu não tenha, não é verdade? Eu só vou dar aquilo que eu tenho. Eu preciso ir desenvolvendo isso em mim. E não é à toa que Jesus falou: amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, quem que a gente precisa amar em primeiro lugar? Nós. É esse amor por nós mesmos, que aí a gente vai conseguir ir passando para os outros. E isso exige autoconhecimento. Você se conhecer. E quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai ver coisa que a gente não gosta. Isso não tem jeito. Não somos perfeitos, vai ter coisa. Mas em vez da gente começar a dar chibatada, vamos acolher. Nossa. Vamos acolher isso. Olhar, nossa, eu tenho essa dificuldade aqui, mas eu posso tratar.
Qual que é o caminho que eu vou escolher para tratar essa dificuldade? Eu vou, de repente, um amigo traz um livro e aquele livro tem, uau, descobri. Você assistiu uma palestra, uma terapia, uma conversa com um amigo. Tem tantos caminhos que a gente consegue, né? Quando a gente quer, o universo se abre, ele vai encaminhando a gente para a gente conseguir superar aquela dificuldade que a gente tem. Eu não gosto de falar defeito, né? Eu acho que uma dificuldade, assim, ou alguma outra palavra nesse sentido para amenizar, senão a gente também fica muito se sentindo muito culpado. E não. E a gente tem uma eternidade aí para melhorar. É certo que temos que acelerar um pouco o ritmo agora, né? Mas a gente tem que se acolher. É importante sair da culpa e ir para o acolhimento para, a partir disso, a gente conseguir fazer a nossa melhora, né? E para isso a gente tem que se conhecer, lógico. Se você não conhece, você não vai saber o que tem que mudar. E tem que ter coragem para isso. E vontade. E também não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Né? Se ele não tem dentro dele, não adianta você ficar querendo falar, meu benzinho, faça tal coisa. Não vai fazer. Ele não tem como. Né? E para amar, a gente precisa exercitar. O amor se efetiva quando expressado em atos e atitudes. Porque só ficar falando, né? Eu te amo, às vezes cai num vazio que não. E nem ficar mostrando no Facebook também. Existe um estudo, né? E tem um estudo que mostra, tipo, Dia dos Namorados. Que aí todo mundo posta lá a foto linda do casal, viajando, sei lá o quê, tudo maravilhoso, né? E textos longos falando mil maravilhas. E no dia seguinte, o número de busca perguntando o que fazer para manter o relacionamento ou qualquer coisa nesse sentido, que mostra que o relacionamento não está bom, é enorme. Ou seja, aquilo era só fachada, né, gente? Então, o amor é uma capacidade a ser desenvolvida, como a inteligência. Não sei se vocês sabem, mas a inteligência a gente desenvolve. A gente nasce com uma certa inteligência e ao longo da vida a gente vai desenvolvendo. E o amor também. Então a gente precisa ir exercitando esse amor. E o real sentido da religiosidade deve nos levar ao amor e a Deus. Então amem-se, amem uns aos outros e amem a Deus. Vamos exercitar esse amor dentro da gente. E para a gente começar, eu sugiro um alto abraço. Já se abraçaram? Sim, ó. Aí pode abaixar a cabeça, fecha os olhos. Vai sentindo esse carinho seu para você, esse amor que você tem aí dentro dele. Vai entrando em contato com esse amor. Lembrando da importância de se cuidar todos os dias, todos os momentos. Não se esquecendo jamais. E buscando a Deus sempre. Às vezes, olhando uma flor, você já pode lembrar de Deus. Uma gota d'água, olhando para o céu, olhando uma criança. Tudo o que nos rodeia nos faz lembrar de Deus.
que a gente possa ter isso dentro de nós, cada vez mais presente, e que assim a paz dentro de nós também vá sendo construída, alicerçada no amor de Deus. E agora a gente vai juntar a mão aqui em frente ao peito. Sabe o que significa esse gesto? Quando a gente fala namastê, vocês já devem ter ouvido em vários lugares. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. E nesse momento a gente lembra que a divindade habita em nós e em todos. E aí fica muito mais fácil da gente se respeitar e se amar.